Será que a ciência brasileira, tantas vezes subestimada e com recursos limitados, poderia guardar a chave para uma das condições mais desafiadoras da medicina moderna? Imagine um mundo onde uma lesão medular que hoje sentencia uma pessoa à paralisia completa pudesse ser revertida. Não estamos falando de um futuro distante ou de uma ficção científica, mas de uma possibilidade real que está sendo construída agora, em laboratórios no Rio de Janeiro. A tetraplegia, a perda de movimentos e sensações nos 4 membros, representa uma barreira quase intransponível e um ponto final abrupto na vida de milhares de pessoas. Mas e se eu dissesse que uma descoberta inovadora está reescrevendo essa narrativa de desesperança? A busca por uma cura para a paralisia é uma das sagas mais complexas da medicina. Durante décadas, cientistas ao redor do mundo exploraram diversas frentes. Terapias com células-tronco, implantes eletrônicos que tentam contornar a lesão, reabilitação intensiva. Cada avanço, por menor que fosse, era celebrado como um passo importante. Contudo, a regeneração efetiva do tecido nervoso da medula espinhal continuava a ser o grande santo graal, um objetivo que parecia sempre fora de alcance. Tudo começa em um lugar que simboliza o início da vida. A placenta, aquele órgão complexo e temporário que nutre o feto durante a gestação. Sempre foi vista pela medicina como fundamental para o desenvolvimento. Após o parto, porém, ela é rotineiramente descartada. O que os pesquisadores da UFRJ enxergaram foi muito além. Eles se perguntaram: que segredos bioquímicos um tecido assim guarda? A hipótese: moléculas com poder regenerativo extraordinário, capazes de estimular a reparação de outros tecidos, inclusive os nervosos. Essa investigação levou a uma descoberta fascinante. Após anos de estudos, a equipe isolou uma molécula específica, um peptídeo com propriedades neuroprotetoras e neuroregenerativas. Chamamos aqui de fator placentário regenerativo, FPR. Em testes iniciais, FPR protegeu neurônios contra danos. E, mais impressionante, estimulou o crescimento de axônios. Axônios, as longas fibras que conectam as células nervosas. Para entender a dimensão, precisamos ver o que é viver com tetraplegia. Não é só não poder andar, é também não poder mover os braços. É a perda da autonomia nos níveis mais básicos. Incapacidade de se alimentar sozinho. Incapacidade de cuidar da própria higiene. Incapacidade de sentir o toque de um ente querido. Viver em um corpo que não responde, dependendo de cuidadores para tudo. O caminho do laboratório até o paciente é longo, árduo e repleto de incertezas. A descoberta da molécula FPR foi apenas o primeiro passo. O desafio seguinte era transformar essa promessa bioquímica em um medicamento seguro e eficaz para uso humano. A equipe da UFRJ enfrentou os obstáculos comuns à ciência brasileira. Financiamento escasso, burocracia, a necessidade de provar o valor da pesquisa a cada etapa. Os primeiros testes foram realizados. Os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes, reacendendo a confiança dos pesquisadores. Com os resultados positivos nos testes pré-clínicos, a equipe obteve autorização para iniciar a fase 1 dos ensaios clínicos em humanos. Esta fase é crucial e foca primariamente na segurança. Um pequeno grupo de voluntários, pacientes com lesões medulares crônicas, foi selecionado. A coragem desses pioneiros não pode ser subestimada. Eles estavam se submetendo a um tratamento experimental, sem garantias de sucesso, movidos pela esperança de contribuir para um avanço. A administração do medicamento foi feita com extremo cuidado, monitorando cada reação, cada sinal vital, para garantir que o composto não causaria efeitos adversos graves. O alívio foi imenso quando a fase 1 concluiu que o medicamento era seguro. As estatísticas e os dados clínicos são importantes, mas são as histórias humanas que revelam o verdadeiro impacto de uma descoberta como essa. Veja esse relato. O bancário Bruno Drummond de Freitas sofreu um acidente de carro em 2018 que causou uma lesão cervical grave, com esmagamento completo de uma parte da medula espinhal. Mas antes de acordar e se descobrir na condição de tetraplégico, ele passou por um procedimento logo na chegada ao hospital. Com autorização da família, virou paciente de um estudo clínico acadêmico aprovado pelos órgãos éticos. E 2 semanas depois do acidente, conseguiu mexer o dedo do pé. O que o Bruno ainda não sabia era que aquele pequeno movimento, tão banal para ele, foi o primeiro grande resultado prático, em um ser humano, de uma pesquisa iniciada lá em 1999, nos laboratórios do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um estudo liderado pela pesquisadora brasileira Tatiana Sampaio, professora doutora da UFRJ. Imagine voltar a levar a mão ao rosto pela primeira vez em uma década. A emoção de poder coçar o próprio nariz, um ato tão banal para a maioria de nós, foi um marco que o levou às lágrimas. Conseguir operar sua própria cadeira de rodas, o que lhe dá uma liberdade de locomoção. Para apreciar plenamente a inovação do tratamento brasileiro, é útil compará-lo com as principais abordagens para lesão medular. Atualmente, a pesquisa se concentra em 3 grandes áreas: células-tronco, neuroestimulação, terapia molecular brasileira. A primeira, terapias com células-tronco. Essas terapias injetam células novas no local da lesão para substituir células que morreram e criar uma ponte de tecido neural.
mas enfrentam desafios. Risco de rejeição, formação de tumores, dificuldade de garantir integração ao circuito neural existente. Resultados: até agora têm sido mistos e muitas vezes modestos. A segunda, neuroestimulação. Envolve o implante de dispositivos eletrônicos como arrays de eletrodos implantados na medula espinhal ou no cérebro. Esses aparelhos enviam impulsos elétricos, que reativam circuitos abaixo da lesão, permitindo que alguns pacientes recuperem movimentos voluntários, enquanto o estimulador está ligado. Já vimos resultados impressionantes, como pacientes dando passos com auxílio de andadores. Apesar dos resultados animadores e da esperança crescente, o medicamento brasileiro ainda não está disponível nas farmácias e hospitais. Entre a conclusão bem-sucedida dos ensaios clínicos e o acesso amplo pela população, existe uma etapa fundamental e rigorosa: a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Este processo é projetado para ser metódico e cauteloso, garantindo que qualquer novo tratamento seja não apenas eficaz, mas, acima de tudo, seguro para o uso em larga escala. A Anvisa precisa analisar minuciosamente todos os dados coletados nas fases de pesquisa, desde os testes em laboratório até os resultados em pacientes humanos. Os desafios para a aprovação são múltiplos. Primeiro, há o desafio científico. A equipe da UFRJ precisa apresentar um dossiê completo, com centenas, se não milhares, de páginas. Dados brutos, análises estatísticas, protocolos de fabricação, estudos de toxicidade. A agência irá escrutinar cada detalhe para confirmar a validade dos resultados e entender completamente os mecanismos de ação e os potenciais efeitos colaterais a longo prazo. A expectativa em torno da decisão da Anvisa é enorme, tanto no Brasil quanto no exterior. Pacientes e suas famílias acompanham cada notícia com ansiedade, na esperança de que a aprovação venha logo. A aprovação não significaria apenas a liberação de um novo remédio. Seria a validação de uma linha de pesquisa inovadora e um selo de qualidade para a ciência brasileira, mostrando ao mundo que o país tem a capacidade de desenvolver terapias de ponta. O que você acha do potencial desta descoberta? Talvez este seja o começo de uma nova era, onde vidas são transformadas e a esperança renasce. Uma revolução na medicina está acontecendo aqui no Brasil. Espalhe essa boa notícia. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.